Bom dia, bom dia, bom dia, gente. Vamos chegando para mais uma reflexão aqui das nossas emoções, de como elas funcionam e por que a gente precisa estar no comando das nossas emoções. Por que a gente tem que ter esse conhecimento, apesar de sermos tão naturais, seres tão autônomos, né? Por que a gente tem que estar sempre atento às nossas emoções? As emoções são naturais, elas são instaladas na nossa vida desde o princípio, né, do nosso nascer. Então, nós temos que ter uma atenção realmente natural, porque as emoções existem e elas são boas, e elas têm que existir na nossa vida. Então, nós não temos que combatê-las, não é isso, mas nós temos que gerenciá-las. Então, esse momento nosso aqui tem sido sobre isso, né? Sobre ter essa consciência emocional. Isso em todas as áreas da vida, né? Todas as áreas que nós olhamos para ela, nós temos que ter essa consciência do nosso emocional. Muitas vezes nós deixamos desequilibrar e a gente foca muito numa área e esquece a outra, né? Por conta de não ter esse cuidado de olhar para as nossas emoções, de cuidar, gerenciar. Então, como eu falei, as emoções existem, todos nós sentimos, tá? Às vezes você vê alguém que é muito uma pessoa aparentemente fria, né? Uma pessoa aparentemente centrada, e você fala, puxa vida, eu queria chegar nesse nível, né? Mas essa pessoa também passa por desafios, passa pelas mesmas coisas, e nós temos que aprender a gerenciar. Então, não é não demonstrar emoção, não é não sentir emoções negativas, porque a gente sente, isso é natural, mas a gente aprender a conversar com elas, a gerenciá-las, a fazer com que isso se torne mais leve na nossa vida. Porque quando você para quando você para analisar e para cuidar, isso se torna mais leve. Então, esse é o intuito, né? Da gente crescer nisso, da gente se desenvolver nisso. E é um dia depois do outro, é ir se observando, saber o que você está sentindo. É muito importante você dar nomes para o que você está sentindo, porque se houve ali uma alteração no seu corpo, né? E você dá aquela respirada, dá aquele tempo, já detecta o nome, põe o nome nessa emoção. Peraí, o que eu tô sentindo? Por que eu tô perdendo o controle? Então, volta, se concentra e põe nome. É muito importante isso. Você nomear o que você está sentindo. Aí, a partir desse momento, daí para frente, o que você. Porque a emoção, ela gera uma reação, né? Então, daí para frente, o que você vai liberar, que você vai. A forma como você vai devolver isso, que é o grande desafio. Então, é nós sermos gerentes de nós mesmos, líderes de nós mesmos. Então, vamos cuidar para que a nossa emoção ela esteja dentro da nossa linha de equilíbrio. Isso é no dia a dia, é com a qualidade de vida, estilo de vida que a gente escolhe, isso influencia muito, né? Se você está sempre ali depressivo e você não, sabe, não faz nada que te deixa bem, não procura atividades que te façam bem, essa depressão tende a te consumir. E isso, o emocional, ele fica totalmente desgovernado. Então, procurar coisas boas para fazer, procurar coisas que vão te deixar num nível de bem-estar, num nível onde você se sinta bem, e aí você começa a ter mais consciência, né, das suas emoções. Porque aí você está dentro das emoções positivas, você está equilibrando isso. Agora, se está sempre negativo, as suas palavras são sempre de depreciação, e você não se atenta ao seu emocional e acha que o seu temperamento ele tem que ser imposto e quem está à sua volta tem que aceitar, com isso você gera um clima destrutivo, um clima doentio, né, à sua volta. E é onde as pessoas se afastam.
Então hoje o tema é exatamente esse, né? A gente olhar para nós mesmos com esse entendimento das nossas emoções, entender que nós temos que estar no controle, no gerenciamento, para poder vivermos em sociedade, porque nós somos seres sociáveis. Então não tem aquele que não dependa ou que não tenha que estar com alguém, por mais antissocial que alguém possa parecer, não existe aquele que anda sozinho. Não tem como você ser feliz se você não tiver o seu convívio social, se você não tiver esses relacionamentos, tá? E nisso, assim, a natureza é muito clara. Você nasce dentro de um berço, dentro de uma família, e depois você, quando adulto, você forma outra família. Isso é natural. Então, nós somos seres sociáveis a vida toda. Quando vamos para a escola, depois faculdade, depois, né, outros cursos, trabalho. Então, é sempre sociável. Então, essa questão da sociabilização, ela é algo cultural e natural. O ser humano precisa viver assim. É o natural humano. E esse humano, quando você olha para ele, você consegue entregar para a sociedade coisas melhores, né? Você consegue fazer com que as pessoas que estão perto de você se sintam bem, porque você está olhando para você mesmo. Então não é aquela questão de querer agradar o outro, de ficar preocupado em agradar o outro. É querer estar bem por dentro, limpa por dentro, para ter essa entrega por fora, porque isso aparece por fora, né? E isso é florescimento, isso é você ter esse crescimento por dentro e por fora. Então, nós somos seres muito sociáveis, e quando você estuda a mente humana, você vê que tanto um rei, um bilionário, quanto um mendigo, a formação humana, a formação interna é a mesma. Então, nós somos seres altamente sociáveis. Nós andamos em grupo, nós formamos grupos, mas nós temos que ter gerenciamento das nossas emoções. Não aceitar lixo como se fosse normal na nossa vida. Não aceitarmos relacionamentos abusivos. Se nós estivermos bem, se nós estivermos conscientes de quem nós somos, nós não aceitamos esse comportamento. Nós não aceitamos um ambiente tóxico para a nossa vida. Então, é essa dose que a gente precisa, é nesse equilíbrio que a gente precisa estar. Faz sentido para vocês? Ninguém escreveu nada aqui hoje, tá só ouvindo. Tá escrevendo aí, gente. Então, assim, é olhar por esse ângulo. Quanto mais eu cuido de mim, eu gerencio e eu sou líder da minha vida, melhor é a entrega, melhor é aquilo que eu planto, melhor é aquilo que eu colho. Então, sabe, olhar por esse ângulo, olhar dessa forma. Não é você dizer sim para tudo, ser aquela pessoa extremamente prestativa, boazinha, que todo mundo aproveita, que todo mundo, sabe, tá sempre ali quando precisa de alguma coisa nessa pessoa. Então, isso te sobrecarrega, te tira do estado de felicidade e você vai estar sempre preocupado só em agradar. E esse não é o equilíbrio. O equilíbrio é você estar bem com você mesma e essa entrega, né, que você faz ser equilibrada. Essa entrega, quando você está bem, ela é natural. Então você não precisa forçar, você não precisa ficar preocupada de ter aquela preocupação excessiva em agradar. Agradar no sentido de fazer mais do que o que você pode, porque ontem nós falamos de cativar, né? E tem sim, nós temos que cativar as pessoas, nós temos que sim fazer pelo outro, né? Fazer muito pelo outro. E isso é natural. Mas não tirar de você, porque quando você está em falta, você está tirando de você mesmo, você não consegue fazer uma entrega, né? Uma entrega boa. E aí, nessa questão de sermos sociáveis, né? Eu separei a leitura aqui hoje, que eu acho muito pertinente a isso, porque é bem claro na caminhada de Jesus, e eu gosto muito de trazer uma leitura para que ela faça sentido no que a gente conversa aqui. Sempre tem alguma coisa que
que está muito assim, atual. A Bíblia é muito atual. Então, eu separei aqui em Marcos 6, versículo 7, tá? Aí eu vou ler até o 13. A escolha dos 12 apóstolos. E ele chamou a si os 12 e começou a enviá-los de dois em dois. Ele chamou a si os 12 e começou a enviá-los de dois em dois. E deu-lhes poder sobre os espíritos imundos. E ordenou-lhes que nada levassem para a sua jornada, senão somente um cajado, nem alforje, nem pão, nem dinheiro no seu cinto, mas que fossem calçados com sandálias e que não vestissem duas túnicas. E ele dizia-lhes: onde quer que entrardes numa casa, permanecei até partir daquele lugar. E aqueles que não vos receberem, nem vos ouvirem, saindo dali, sacudi o pó que estiver debaixo dos vossos pés, em testemunho contra eles. Em verdade vos digo que haverá mais tolerância para Sodoma e Gomorra no dia do juízo do que para os daquela cidade. E eles foram e pregando que os homens se arrependessem, e eles expulsavam muitos demônios e ungiam com óleo muitos que eram enfermos e os curavam. Então aqui eu trouxe essa parte, né, o Evangelho de Marcos 6, falando sobre a importância da gente ter sim uma companhia, de a gente não andar sozinho, da gente não achar que a gente é autossuficiente. Então o próprio Jesus, ele não fez as obras sozinho. Ele formou um grupo, ele formou os apóstolos e ensinou aquilo que ele fazia. E aí, na hora de encaminhá-los, né, ele mandou que fossem de dois em dois. Sempre de dois em dois. E isso é usado muito hoje, o termo mastermind, né, quando tem essas conferências. Porque várias mentes, quando elas se unem, surgem mais assuntos, uma ideia completa a outra, um insight que você tem, às vezes o outro tem algo para complementar e isso pode ser posto em prática. Então, essa importância da gente ter sempre companhia, da gente ter sempre uma equipe, que é a nossa família, que são os nossos amigos, os nossos colaboradores, colegas de trabalho, é muito importante a gente dar esse valor para as pessoas. Eu vou ler aqui os comentários da Meire. Percebo que a maioria das revoltas é porque não conhecemos o que estamos sentindo e aí acabamos sendo agressivos. Exato, esse ponto de você nomear o sentimento, ele é muito importante. Nossa, faz muita diferença, porque você viu esse start, né? Você viu que o seu corpo alterou, opa, o que eu estou sentindo? E mesmo nas emoções positivas, mesmo quando você estiver num lugar onde, né, às vezes um evento assim que te causa emoção, dá nome para o seu sentimento, mesmo nessas situações. Você passa a se conhecer melhor. Quando identificamos o sentimento, conseguimos assim lidar com eles, né? Fica mais leve e conseguimos raciocinar. Exato. Isso é comprovado, tá? Que o cérebro, ele precisa de pelo menos 5 segundos, por isso que a gente fala da respiração. Aconteceu algo que não te caiu bem, que aquilo te trouxe uma alteração, respira por 5 segundos, dá nome para o sentimento e depois você vai agir. Não age de imediato, não age na dor, naquele imediatismo, porque vai dar ruim, né? É onde a gente toma as piores atitudes, tem as piores reações, e a reação é sempre difícil depois de controlar, porque uma palavra dita, né, ela não volta. Então, sempre ter esse cuidado com você mesmo. Isso é aprendizado e depois passa a ser sabedoria. É você pesar, pensar para falar, não agir no ímpeto, no impulso. E acontece, né? Acontece com todo mundo. A gente se vê quase que todo dia passando por isso. Mas é treino, tá? É treinando, é raciocinando. Então sempre isso vai fazer com que os seus relacionamentos se tornem melhores.
que as respostas venham e que você tenha uma entrega melhor, mesmo quando você não concordar com algo, porque aí você vai pensar e você vai agir de maneira sábia. Ok? Espero que vocês tenham gostado hoje da nossa abordagem aqui, né, no nosso emocional. Estou aqui todos os dias com vocês, entre 8 e 8 e meia, eu estou entrando aqui na live, tá? E me deixem comentários, depois eu salvo a live, coloca comentários, perguntas, compartilhe, manda para as amigas, tá bom? Eu tô sempre aqui com vocês. Beijo grande, obrigada Meire, obrigada Amanda? Ana Marta, obrigada Ana Marta, deixa eu ver aqui, a Dani entrou também, a Silene também sempre aqui com a gente, obrigada meninas, obrigada mesmo. Bom dia, estejam aqui, Lúcia. Obrigada, beijão, gente.